iniciando mais um programa da Badoli, aonde aqui é um luxo ser visto. E hoje nós estamos aqui com a Grazi. Ela que é uma mulher totalmente radiante e também é CEO dessa marca, aonde ela resolveu cuidar de outras mulheres. Também especialista em autoestima. E tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora aqui com a Grazi, aqui na Badoli. Grazi, obrigado por você ter aceitado nosso convite e vir aqui. Grazi, me conta mais sobre você antes de nós falarmos das mulheres radiantes. Bom, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. É uma honra estar aqui com você. E hoje, quem é a Grazi, né? A Grazi é uma mulher que transformou a sua dor em um propósito. Então, ela foi uma mulher que se sentia pequena, que se sentia insegura e que ela teve que se reconstruir por dentro para... e hoje ela ajuda mulheres a se reconectar com sua essência, com sua identidade, com coragem para elas ir para o mundo sem pedir permissão. Então, trazendo um pouquinho quem é a Grazi é essa, né? E foi aonde nasceu o projeto Mulheres Radiantes. Então, por uma situação que você vivia, você se tornou quem você é hoje. Sim. E aí daí foi, poxa, eu vou ajudar outras mulheres. Exatamente. Tá. Então, qual foi o momento que você olhou assim e falou assim, eu não vou ser mais vítima da minha história, eu vou ser a autora dela? Qual foi esse momento? Cara, qual foi esse momento? Quando eu me vi ali, era um círculo ali repetitivo, né? Que eu não saía daquilo. Então, eu parei ali e falei assim, eu tenho que parar de ser vítima. As coisas ficavam se repetindo sempre? Se repetindo sempre, né? As mesmas atitudes, o mesmo comportamento. Aí eu falei assim, não, peraí, eu tenho que ressignificar isso aqui, eu tenho que trabalhar isso aqui. Então, foi um momento onde eu fui procurar ajuda. E a ajuda que eu falo, foi a terapia. Então, foi terapia, eu fiz várias imersões de regressão, vários outros cursos mesmo para buscar esse autoconhecimento, porque assim, eu me sentia tão vazia de mim mesma, eu me sentia perdida, na verdade. Eu era a Grazi que eu era perdida, não sabia a direção que eu tinha que tomar. Então, se hoje você chegasse assim, do Grazi, você tem que seguir esse caminho. Eu falei assim, é verdade, eu tenho que seguir esse caminho mesmo. E eu ia. Só que não era aquilo. Tipo a Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho servia. Qualquer caminho servia. Então, e quando eu ia para aquele caminho, eu falei assim, ainda não é isso. Falta alguma coisa. Tem alguma coisa aqui dentro que eu preciso me encontrar. Então, esse encontrar era encontrar comigo mesmo. Porque eu estava afastada de quem eu era. Então, quando eu procurei procurei me conhecer, me autoconhecer, e aí foi onde a chavinha virou. Tudo mudou aqui dentro. Então, eu tive que ressignificar muitas dores, muitas feridas, muitas crenças, para chegar na mulher que eu sou hoje, né? Antes de começar aqui, a gente estava até conversando, que eu era uma mulher super tímida. Então, percebi, se você não falasse, eu nem tinha prestado atenção. Então, para eu chegar aonde... Para estar fazendo isso aqui hoje, na verdade, com você, Deus me livre. Não ia, porque eu era muito tímida. Então, eu tinha um bloqueio muito grande, assim, sabe? De falar, desabafar. Então, eu tinha essa coisa, até mesmo, né? De expor a minha opinião, de expor... Eu tinha medo. Você achava que todo ia ser criticada... Ou tipo, o pessoal ia falar, não tem nada a ver. Você se escondia mesmo. Você era típico aquela pessoa que colocava o pacote de pão na cabeça e fazia um buraquinho. Exatamente. E qual foi o momento mais crítico para você, enquanto você buscava essa transformação? O momento mais crítico para mim, eu falo que foi quando... Hoje eu sou casada, né? E foi quando eu tive uma separação do meu marido. A gente se separou, ficamos separados 2 anos. E ali eu buscava uma falta de pai paterno muito grande. Eu tinha uma falta, porque meu pai ele faleceu eu tinha 7 anos de idade.
Então, eu falava que eu era casada com meu marido, com meu pai, não era casada com meu marido. Ah, então você tinha uma visão materna. Exatamente. É o que muitas mulheres hoje têm e homens também têm com Sim, mulheres. sim. Então, essa foi a parte mais crítica. Quando eu separei do meu marido e quando eu fui nesse meio tempo, né, que eu busquei autoconhecimento, busquei me buscar, eu falei assim, caracas. Aí eu fui conversar com uma amiga minha que é consteladora e a gente conversando ali, ela falou assim, amiga, você tá casada com seu pai. E aí eu falei assim, é verdade. E ali a ficha caiu, né? Eu buscava um pai, eu não buscava um marido. Então essa foi a parte mais crítica, assim, eu ter deixado meu casamento por uma parte de algo que eu não me conhecia, algo que eu queria muito, né? Mas que ele não ia conseguir me dar. Ele não ia conseguir ser o meu pai. Ele era meu marido. Você buscava uma segurança de um pai. De um pai, do meu marido. Só que eu nunca ia ter isso. Então essa foi a parte mais crítica, assim, que... Peraí, eu preciso mudar isso. Eu preciso buscar isso dentro de mim, preencher isso de mim, dentro de mim. E aí foi onde ainda eu mergulhei mais ainda no autoconhecimento para ressignificar isso, né? E depois de muito tempo, e aí é onde houve a restauração do meu casamento, aí acabamos de voltar, e hoje eu olho o meu marido como marido, eu trato ele como marido, não como pai. E se você fosse fazer uma matemática rápida, você diria que você sofreu em silêncio por quanto tempo? Olha, hoje eu tenho 40 anos, acho que por uns 36 anos. 36 anos. 36 anos. E você acredita que hoje em dia tem muitas mulheres que sofrem também em silêncio? Tem. Hoje eu trabalho com mulheres, né? Desde 2015 trabalhando com mulheres. Desde 2015, porque assim, antes de chegar onde eu estou hoje, antes de construir a marca Radiante, eu fui diretora numa marca internacional, né? Uma de vendas diretas, e eu trabalhava com mulheres. Então, a dor delas eram as minhas dores. Então, tem muitas mulheres, sim, sabe, que buscam uma segurança, que estão perdidas de si mesmas, da sua essência, que não sabem quem são. Então, hoje, por eu trabalhar com essas mulheres, eu vejo... Às vezes eu olho para aquela mulher e falo assim, eu passei por isso. Então, eu sei te guiar o caminho para você sair daqui e você vir para cá. Então, hoje você dedica a sua vida em ajudar mulheres. Sim. Para quem está nos assistindo agora e está falando assim, poxa, eu me identifiquei, ainda que foram poucas palavras saindo até agora, o que for, se identificou com você e passa a mesma coisa. De repente, vai assim, poxa, eu estou casada com o meu pai. O que você diria para essas mulheres? Como ela pode fazer para encontrar você? Bom, para ela me encontrar, elas têm que me buscar nas minhas redes sociais, que está no meu Instagram. Você pode colocar Grazi Mesquita, você vai me achar. Ali tem todos os meus contatos, você pode procurar. É a minha ajuda que eu vou te orientar, te ensinar, pegar na sua mão e porque te levar. Porque você faz uma mentoria. Faço uma mentoria. Então, além das mentorias que eu tenho com as mulheres, eu tenho um grupo terapêutico também. Hoje eu sou terapeuta, especialista de autoestima e autoconfiança, e hoje eu sou psicóloga em formação, estou me formando. Então, esse caminho eu já tracei, então eu sei como ajudar essas mulheres que se sentem da mesma forma, sabe? Eu busco um pai. Essas mulheres que você auxilia hoje, quais são, assim, as maiores dores, o fracasso, o que é mais corriqueiro nessa relação entre você e ajudar essas mulheres? Hoje, as maiores dores das mulheres que chegam até a mim, elas se anulam, é anulação. Elas estão perdidas, não sabem quem são. A verdadeira essência, quem elas são, a sua verdadeira identidade. Muitas delas, o medo de falar não, né? O medo de ser rejeitada, o medo do abandono. Então, eu encontro muitas mulheres nesse círculo, sabe? Que não saem. E até mesmo do autocuidado, do merecimento. Eu não mereço. E a Grazi também, ela não me sentia merecedora. Então, a maior das dores são essas. O medo do abandono, o cansaço emocional também. Mas assim, só para poder entender, quando as mulheres chegam até você
e elas precisam da sua ajuda, elas chegam com esses problemas que você citou agora, mas tem alguma a ver com o que o pessoal costuma falar, a questão de ser feminista, não depender de homem, se tornar, não sei se eu posso falar isso, né, mas que o homem agora vira o arqui-inimigo, porque não dá para entender muito bem o que é um feminismo, porque não deixa muito claro, né, eu vou dizer assim, para mim não está bem claro ainda, mas é isso que você faz, ou você ajuda ela a melhorar a autoestima e ser até uma auxiliadora a melhor para o marido? Ou na sua casa, ou na sua vida, para quem é solteira? Não, Du, quando essas mulheres elas chegam para mim com essas dores, eu vou olhar para dentro delas, a história delas, né? Como que foi quando era criança? O que você passou quando era criança? Porque toda baixa autoestima, não é só falar assim, vai lá, se arruma, passa um batom. Não, você tem que olhar para dentro. Peraí, como que tá aqui dentro? O que você passou na sua infância? Então, eu olho o profundo, sabe? Para eu poder orientar ela. Então, primeiro eu preciso conhecer essa mulher, a história dela. Né? Não é só chegar, é feminista, é isso, como você falou, não. Sabe? Porque não é competição entre homem e mulher, mas é olhar a dor dela. O que ela está sentindo, a verdadeira dor, a verdadeira história. E ali a gente consegue ir construindo. É isso que eu faço com elas. Então, quando ela chega, eu faço um diagnóstico. Sento com ela. Vamos dar aqui um exemplo. Grazi, eu tenho baixa autoestima. Né? Não me sinto segura. Eu me anulo para agradar todo mundo. Eu não consigo falar não. Sempre eu falo não para mim, o sim para o outro. E aquilo depois eu me sinto muito mal com isso. Então, eu vejo muita mulher assim. Então, quando essa mulher chega, então eu tenho que olhar também a infância dela, como foi a infância, porque tudo começa na infância, né? É o profundo dela, mais profundo, para eu conseguir ajudar essa mulher. E no seu ponto de vista, o que significa ser uma mulher radiante na narrativa e ser uma mulher radiante na prática? Olha, a mulher hoje radiante, eu falo que a mulher ela se torna radiante, né? O que é ser uma mulher radiante? É quando a mulher ela conseguiu ressignificar as dores delas, as crenças, quando ela se sente segura, quando ela se sente, quando ela começa a se cuidar, quando ela começa a olhar para ela. Aí sim ela se tornou uma mulher radiante. E quando ela pratica tudo isso. Porque não adianta só você ir lá ensinar e você não praticar o conhecimento, porque não vai mudar nada. Tem alguma história assim que você possa nos falar, não precisa citar nomes, mas que te marcou depois que você começou a auxiliar as mulheres? Histórias de mulheres, você Isso. fala? Tem sim, tem várias histórias, na verdade. Mas né? a que te mais marcou? A que mais me marcou foi uma mulher que... Eu vou dar nome aqui feitiço, tá? A Maria. Maria, todo mundo adora uma Maria. Todo mundo adora. Até deixa eu ficar quieta. Mas todo mundo adora a Maria. A Maria, ela chegou no meu grupo, né, nas Radiantes, na minha mentoria. E a Maria era uma mulher que ela tinha complexo de se olhar no espelho. Ela nunca se olhou no espelho. E ali, eu acompanhando ela, eu fiz um evento presencial. Eu dei de presente para ela ir nesse meu evento. E ali, no meu evento, eu fiz uma dinâmica. E ela tinha também quadro de depressão, tá? E ali eu fiz uma dinâmica, eu faço uma dinâmica do espelho, onde eu peço para as mulheres se olhar. E quando eu entreguei o espelho para Maria, ela não conseguia se olhar. Eu tenho uma coisa do espelho também para falar. Ela não conseguia, ela fechava o olho. E aí eu fui trabalhando isso nela, sabe? Hoje ela consegue vencer a depressão, a ansiedade. Hoje ela é outra mulher. Consegue se olhar no espelho. Hoje ela anda sempre bem arrumada para se sentir bem com ela mesma. Então, ela conseguiu ressignificar isso. Então, foi uma das histórias que mais me marcou, foi isso, o espelho. Eu lembro, quando você falou aí, eu lembro de um filme que eu assistia, que tinha uma situação lá e o cara não gostava de ver a mulher saindo com uma pessoa muito, mas muito mais velha. E o cara foi lá, brigou, quebrou a casa toda do cara e falou assim, não adianta você quebrar que depois amanhã tua mulher ou a mulher de outro vai vir e vai pagar tudo. Mas eu posso te ajudar.
Aí ele, como você vai me ajudar? Pegou e saiu, bateu a porta. Mas ele também não falou nada pra mulher. Depois ele voltou lá e falou assim, tá bom, quero sua ajuda. Aí ele pegou e falou assim, ó, ali tem um quarto. E já conhecia muito bem esse quarto, que é onde ele via a mulher dele entrar e sair. Tem um espelho. Tira a roupa e fica e me espera lá, de frente pro espelho. Ele ficou bravo, mas pegou e foi. Aí, no filme, né, não mostra ele pelado, mostra ele de samba canção, né? Que hoje nós conhecemos como Jorge de dormir, né? E ele tira e o idoso, vamos colocar assim, chegou de sunga, né? Com a mão na cintura, porte de super-homem e tal. Aí eu falo assim, olha pra você, ó, o corpo que você tem, totalmente saudável. Ó a timidez que você sente. Agora, olha só do jeito que eu me olho. Eu sou o super-homem. Aí ele falou assim, eu não tô entendendo o que você quer falar com isso. Ele falou assim, ó, o que você enxerga dentro de você é o que as pessoas se enxergam. E isso eu pego, é pra mim até hoje, né? Então, assim, quando falou de falar de espelho, eu sempre lembro desse filme. E você colocou um ponto, né, muito importante, que era exatamente isso. E aí eu, como eu falei, trabalho profundo da mulher. E eu perguntei, por que você não consegue se olhar no espelho? O que aconteceu? E ela era casada, né? É casada com... Era, na verdade. Era um relacionamento muito abusivo, onde o marido criticava o corpo dela, falava que ela era feia, que se ela separasse ninguém ia querer mais ela. Que então, aí é o famoso narcisista, né? Exatamente. E aí ela criou aquele bloqueio. E na infância dela, ela tinha um complexo também de imagem. Que na escola ela sofria bullying, porque ela era uma mulher morena, né? Então ela sofria bullying. Já sofreu, vou falar aqui, né? E aí eu falei, foi exatamente, foi assim, olha no espelho. Olha a mulher linda que você é. Deus, ele te fez, não te fez pela metade, mas ele te fez por completo. Ele te idealizou do jeitinho que você é, mas você é completa, você é perfeita. Ele não fez uma mulher mal acabada, que, vou fazer a metade aqui é feio, aqui, sabe? Não fez, ele te fez completo. E ali ela chorava. A gente começou a chorar. E falou assim, valoriza a sua história. Ela tem muito valor. E através da sua história, você pode alcançar outras mulheres que têm esse mesmo problema, que tem, ainda tem. E ali ela conseguiu ressignificar tudo e hoje ela é outra mulher. Muito legal essa transformação, sabe? Você vê como a pessoa chega, eu falo que as mulheres, quando elas chegam até mim, é como se fosse um casulo. Elas tá dentro do casulo, depois elas vão saindo do casulo e elas viram aquela borboleta linda, florida, pronta para voar. E, Grazi, e pra você, como é que é? Assim, a pessoa chegou com um problema e muitas das vezes é parecido com o que você sofreu. Como você se sente, a Grazi, como você se sente em ter que reviver tudo aquilo de novo, a mesma história, mas com personagens diferentes? Eu me sinto assim, eu olho aquilo para aquela dor e falo assim, eu já passei por isso, obrigada, eu venci isso aqui, ressignifiquei, e eu tô pronta para ajudar aquela mulher, não me dói mais eu olhando para aquilo, sabe? Foi uma jornada que eu passei, que eu consegui curar aquela ferida para ajudar outras mulheres. Então, é muito gratificante, sabe? Eu até falo nas minhas orações, né? Eu falo, Deus, não deixa que o ego venha entrar. Não, mas assim, é gratificante você ver aquela mulher com aquele mesmo problema que você teve e você conseguir ajudar. E você depois ver a transformação que ela conseguiu realmente sair daquilo, sabe? Como se fala, saiu do casulo e conseguiu virar uma borboleta linda. Mas houve em algum momento que você aconteceu uma traição no seu emocional, que você reviveu toda a cena de novo, ainda que você venceu, houve, porque diz que a mente trai, né? O pensamento trai. Já houve com você de você pegar e ver a situação e sair pro canto chorar, ou chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e chorar porque você reviveu aquilo e porque as mulheres realmente não merecem passar por tudo aquilo? Já aconteceu isso com você? Olha, já aconteceu uma situação que eu não vou falar aqui, né? Que eu vivi na minha infância. Sim. Uma dor que eu vivi na minha infância, né? Que eu carreguei isso por muito tempo. E isso que me fez se tornar mulher tímida, insegura, não acreditava em mim. Então chegou uma mulher que ela passou pela mesma situação que eu passei,
né? E aquilo doía muito nela. E aquilo para mim, depois que eu atendi aquela mulher, né, orientei ela, e quando eu desliguei, que geralmente as minhas mentorias são online, são presencial somente as palestras e workshop, e aí eu saí dali e eu falei assim, caracas, não cheguei a chorar, mas eu falei assim, caracas, eu passei por isso aqui também. E realmente o quanto é doloroso passar por isso. Né? Então foi a única vez assim que eu revivi isso, sabe? Mas de chegar a chorar não, mas eu fiquei pensativo naquilo. Assim, é como se você tomasse a dor dela, sabe? Assim, como você estivesse sentindo a dor que aquela pessoa está sentindo. Então foi exatamente isso, mas você eu chegar e chorei, não passei por isso. E além do espelho, qual o passo mais que você ensina assim para a pessoa poder melhorar a autoestima? Porque assim, às vezes a mulher ela sofreu muito anos ouvindo a mesma coisa. Você é isso, você é aquilo. Se eu te largar, ninguém quer. E isso, não sei o que, não sei o que. Então, leva um tempo para poder procurar ajuda, né? E isso tem que ser quebrado aos poucos. Então, para quem está nos assistindo e ainda está começando a dar os primeiros passos, além de achar se olhar no espelho, qual o outro ensinamento que você possa falar que a pessoa possa, poxa, eu vou lá conversar com a Grazi, poxa, eu tenho uma amiga que é assim, eu não sabia o que fazer, agora eu já sei. Qual o ensinamento que você daria? Olha, primeiro momento, muitas vezes quando as mulheres passam por essa situação, a gente costuma se diminuir. A gente fica realmente, como que eu posso falar? Fica triste, angustiada. Primeira coisa é você ter autocompaixão com você mesmo. É você se acolher. E eu até falo, dou um exemplo. Se fosse uma amiga sua, que chegasse na mesma situação que você está passando hoje, né? Dessa situação que o marido fala, se você é feia, se você separar, gorda, não sei o quê. Tem esses tipo de coisas mesmo. Mas que você não acredita naquilo, né? Você saber quem você é. Geralmente as mulheres não sabem quem elas são, por isso que elas aceitam isso. Mas é você ter compaixão com você. Se fosse uma amiga sua chegando, um amigo seu chegando, passando essa situação, o que você falaria com ele? Você ia acabar com ele? Ah, larga dele, não sei o quê, você merece isso mesmo, sua burra. O mundo fala isso. Fala. Mas é você, primeiramente, você se acolher, seja sua melhor amiga. Se acolha, seja sua melhor amiga. E você... muitas mulheres têm vergonha de pedir ajuda. Sabe, dentro dela tá gritando ali, eu não aguento mais. Sabe, aquela dor, assim, eu preciso de ajuda. Mas muitas delas têm vergonha. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Um dia eu fui ajudada. Então não tenha vergonha. Primeiramente, se acolha e peça ajuda. É o primeiro passo. E não tenha vergonha. Eu tenho uma pergunta em relação ao medo para fazer para você, mas eu vou fazer após o comercial. Então fica aí que a gente já volta aqui no programa Tabadoli. Eu sou o Dualê, apresentador hoje, porque aqui é assim, é um luxo ser visto. Sonhos são o ponto de partida, mas é a perseverança que sustenta o caminho. Nem sempre haverá motivação, aplausos ou resultados imediatos. Ainda assim, continuar é o que diferencia quem apenas sonha de quem realiza. Persistir é seguir mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo em silêncio. Cada tentativa fortalece, cada queda ensina, e cada recomeço aproxima você do que parecia distante. Sonhos não exigem pressa, exigem constância. Quem não desiste, transforma o impossível em conquista. O dinheiro é uma ferramenta poderosa que amplia possibilidades e evidencia prioridades. Ele não se resume ao valor que se ganha, mas à forma como é administrado, investido e direcionado. Quando usado com consciência, proporciona segurança, liberdade e crescimento. Quando mal conduzido, pode se tornar fonte de preocupação e estagnação.
Construir uma relação saudável com o dinheiro envolve planejamento, visão de longo prazo e escolhas alinhadas aos próprios objetivos. Mais do que acumular, trata-se de usar o dinheiro como aliado para criar estabilidade, qualidade de vida e oportunidades reais. Voltamos aqui, eu sou o Dualê e eu estou aqui com a Grazi e nós estamos aqui conversando a respeito das mulheres radiantes. Grazi, eu ia te fazer a pergunta no bloco anterior e vou continuar agora. O porquê as mulheres têm tanto medo de procurar ajuda? É mais a questão de não saber aonde, é questão de vergonha, é questão eu vou procurar alguém que já se reconstruiu e ela pode rir de mim, já que eu sou fraca, que eu não sou igual a ela. Qual é o seu ponto de vista? Olha, Du, eu vou falar por mim, tá? Antes de não procurar ajuda. Eu tinha um medo do julgamento. Eu vou levar a tal situação. Será que eu vou ser julgada por aquilo que eu tô falando? E muitas não procuram, acredito, ou porque realmente não tem uma condição, ou o medo de ser julgada, ou porque ainda não tomou consciência daquilo que realmente ela precisa mudar. Então, para haver uma mudança, você precisa ter uma consciência, porque sem consciência não tem como mudar, né? Então, acredito nisso, ou é por julgamento, ou que ainda não houve uma consciência que isso aqui ainda está impedindo dela dar ir para o próximo nível, dar o primeiro passo, mas que ela fica presa ali, sabe? Que é como se fosse uma prisão emocional. Eu vou dar conta disso aqui. A mulher forte, sabe, uma mulher maravilha? Uhum. Vou dar conta de tudo. E tá ali sofrendo, empurrando. E tá ali sofrendo e vai empurrando com a barriga. Sabe? Até chegar a um limite que não aguenta mais. Chega. Mas quando chega no limite, aí a pessoa já está totalmente destruída. Mas aí, no caso, é mais uma dependência financeira que também faz demorar, ou uma dependência emocional? Olha, eu acredito uma dependência emocional. E quando você chega nesse limite, que eu falo, né, o Freud, ele até fala sobre isso, né? Aquilo que todo excesso é uma falta. Então, tudo que você não fala, que você não consegue expressar, porque eu era também uma pessoa que eu não falava. Então, eu não conseguia expressar, eu guardava pra mim. E você falando, eu tô tentando de imaginar como que você era. Então, assim, se você viesse falar pra mim, Grazi, eu não conseguia falar assim, calma aí, né? Por aqui não gostei que você falou. Eu guardava aquilo pra mim, aquilo vinha corroendo dentro de mim. Então, tudo que você não fala, o seu corpo, ele sente. O seu corpo, ele vai falar por você. Então, onde vem as crises de ansiedade, onde vem as depressão, onde vem as doenças psicomáticas. Então, tem mulheres que procuram ajuda num nível muito grande, quando tá com crise de ansiedade ou quando chegou numa depressão. Mas quando você olha o histórico, já veio, sabe, acumulativo. Veio lá de trás. Veio não foi lá de tipo, trás. Tá todo mundo aí na onda de ansiedade, eu resolvi ir na onda, agora eu tô na ansiedade. Não é assim. O pessoal agora tá falando que é a questão de ambiência. Agora a moda é depressão. Também agora resolvi ter depressão. Não é desse jeito que acontece. Não é desse jeito. Tudo é uma coisa acumulativa, né? Então, você precisa se autoconhecer. Então, eu falo, mulheres, busque terapia. Aí tem aquela barreira ainda, né? Que as pessoas... A terapia é pra louco. Psicológica psicóloga é pra doida. Eu não tô doida. A minha mãe fala isso, mas eu não tô doida. É que nós aprendemos isso lá atrás. Isso, mas as coisas evoluíram. Então eu falo uma coisa. Eu faço terapia pra aguentar quem não faz. Pegou? Deixa eu tomar uma água. Pegou a chave? Então, faça terapia. Peguei o código. Pegou o código? Peguei o código. Então, assim, faça terapia. É muito bom pra você se autoconhecer. Mesmo, tá com medo? Vai com medo mesmo. E nessa reconstrução que a mulher procura, para que realmente aconteçam, o que não pode faltar nesse processo? Desculpa, repete de novo, Na reconstrução de uma pessoa, de uma mulher, que está totalmente destruída. Para que isso realmente aconteça, o que não pode faltar nesse processo? A permissão. Se permitir viver o processo.
Porque tem muitas mulheres que quando começam um processo de terapia, você vai mexer em coisas ali que vai doer. E muitas vezes, quando começa a doer, é igual uma ferida, sabe? Que tá cicatrizada, tá com cicatriz. Mas quando você começa a mexer, ela vai tirando a casca, ela vai, né? E ali é a mesma coisa. Então, você vai mexer em ferida que vai doer. Tem muitas mulheres que falam, não quero que mexa aqui. Então, elas param o processo por isso. Então, se permita viver tudo isso. Se permita. Porque é um processo. Então, se permita passar por esse processo para que a transformação ela aconteça. Então, quando você não se permite, fica muito mais fácil. É muito difícil de você conseguir ajudar. Então, você só vai ajudar uma pessoa quando ela realmente quer ser ajudada. Mas, galera, acontece muito também de ter a pessoa não entender essa questão de permissão, né? Mas, voltando lá atrás, um pouquinho lá atrás, na questão de a mulher não se permitir e que ela tentar ser a Mulher Maravilha, qual é o erro mais comum que essas mulheres praticam antes de procurar ajuda? Talvez elas e eu também consiga entender melhor a questão da permissão. Então, a mulher, a gente às vezes quer ser a salvadora do mundo, né? A gente quer salvar todo mundo. Por exemplo, vou dar pequenos exemplos aqui, tá? O que é uma mulher salvadora? Eu falo que é a mulher furacão, né? A mulher furacão. Então, muitas vezes, a mulher que não sabe falar um não. Então, às vezes, ela fala um não pra ela e fala um sim pra você de coisas básicas, coisas que você, naquele momento, você não poderia fazer aquilo, mas que você sabe que você não poderia fazer aquilo naquele momento e você acaba fazendo. E eu, votando, porque eu era essa mulher também, então, assim, tem que levar alguém no médico. Ah, vamos pedir pra Grazi que a Grazi leva. Então, tudo era Grazi. Entendi. Entendeu? Tudo era Grazi. Seu nome era doce na boca do povo, como minha mãe dizia. O nome gostoso de pronunciar mãe. Exatamente. E assim então, era o seu Grazi? Era Grazi. Então, a Grazi, ela fazia tudo pelos outros, mas eu era aquela mulher cansada. Eu pensava, não queria estar fazendo isso aqui, não podia fazer isso aqui nesse momento. E eu deixava de fazer, me anulava de fazer as minhas coisas para ajudar o outro. Você sentia nessa situação que você estava sendo útil e tinha um sentimento de fazer as pessoas que gostarem de você pelo que você fazia? Eu queria me sentir útil, porque eu queria me sentir amada. Porque por muito tempo eu não me sentia amada pela minha mãe, eu não me sentia amada pelas minhas irmãs, né, pelos meus amigos. Então, eu queria te agradar de qualquer forma, para eu me sentir amada. Fazer parte da tribo. Porque se eu falasse não pro Du, ele não vai gostar mais de mim. Ele vai me abandonar. Ele não vai querer mais minha amizade. Então, eu tinha que fazer. Nós estávamos conversando anteriormente, antes de iniciar o programa, que você comentou assim, se você mandasse uma mensagem e a pessoa demorasse para responder, você entrava no desespero. Eu entrava, gente. Explica mais sobre isso, porque tem muita gente que é desse jeito, entendeu? Tem gente que liga para falar assim, você não tá vendo a mensagem que eu te mandei? Qual foi a mensagem? Lê aí. Olha, antes eu tinha uma ferida de rejeição e de abandono, né? E então, se hoje eu mandasse uma mensagem pro Du e o Du não me respondesse, demorasse para me responder, eu ia falar assim, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa? Será que ele não gosta mais de mim? Será que ele não quer falar comigo? Eu entrava naquela neura, sabe? Daquele desespero. Imagina se aparecesse lá, apagar as mensagens de 24 horas. Nossa, até apagou a mensagem. Até apagou. Meu Deus, fiz uma coisa muito... O que eu falei? Não lembro. E eu tive que curar isso, sabe? Então, hoje, se você mandar uma mensagem e eu não responder, como aconteceu, né? Você mandou assistir, eu esqueci de responder ele, gente. E aí, eu falo assim... Nossa, eu pensei, será que ela não faz mais no programa? Nossa, eu fiquei assim, nossa, o céu, só vida. Deixa eu procurar lá, sabe que eu falei alguma coisa? Brincadeira. E aí, hoje eu entendo, sabe? Então, assim, se você mandou uma mensagem e você não respondeu, eu vou pensar, eu vou ressignificar aquilo. Ele deve estar ocupado, quando ele tiver um tempo ele vai me responder, né? Ou esqueceu de me responder por causa da correria, porque hoje
né? A gente tá tudo Sim. meio na correria hoje, né? Uma vez só visualizou pra pessoa pensar assim, ó, eu já visualizei. Assim que der, eu respondo. Gente, eu tenho uma mania de eu estar ali respondendo, aí chega alguém, me chama, eu deixo e achei que respondi. Ah. E não mando a mensagem. Aconteceu comigo isso ontem, né? Que você não ontem de ontem você não respondeu, Foi. né? Imagina. E aí, e hoje eu aprendi a ressignificar isso, sabe? Aprendi a esperar. Agora, se passou um dia, 2 dias, aí eu falo assim, fulano, então, entendeu? Então eu cobro isso, mas de uma forma leve, não uma forma que, como se eu tivesse feito algo, ou se tivesse falado algo que a pessoa não gostou. Então fica muito mais leve quando você começa a ressignificar, colocar a coisa, porque a nossa cabeça ela é neurótica, né? A gente cria uma neura na nossa cabeça, né? Então eu começo a trocar aquilo. Não, é isso aqui. Não, você fica louca. Ô, Grazi, mas tipo, as mulheres que chegam até você, existe um ditado que fala assim, que pra tudo se tem um limite. Você coloca um limite também para as pessoas, porque, tipo, às vezes a pessoa ela tá tão acostumada a se sentir coitada, porque eu não sei se você já teve casos assim, mas tem aquela pessoa que ela foi tão maltratada que ela quer se sentir a coitadinha. Ela gosta desse sentimento de acolhimento e ela não quer mudar porque ela gosta. E quando ela encontra alguém assim como você, que quer tornar ela uma mulher radiante, ela sente esse calor e fica ali, não quer avançar. Você já pegou casos assim? Tem um limite? Como é que você lidar com essa situação? Se não aconteceu, ou se aconteceu, ou se vier a acontecer. Muitas vezes a mulher ela se vitimiza muito, né? Então eu sempre quero colocar a responsabilidade no outro. Aconteceu isso porque é culpa do Dudu. Então, é que eu falei, a mudança ela só acontece quando ela tem a consciência daquilo. Então, para ela deixar de se vitimizar, deixar de ser a coitadinha, né, é trazer a responsabilidade para isso. Então, hoje, se minha vida tá desse jeito, eu sou culpada por isso. Então, ela cria essa consciência que se ela tá do seu jeito, a minha vida tá do seu jeito, porque você é culpada. Então, é nós que precisamos colocar limite no outro. Porque as pessoas só vão até onde nós permitimos. Né? Então, quando elas chegam nessa... apesar que eu nunca identifiquei isso nas mulheres que eu cuido, de vitimização, ai, coitadinha e tudo, mas quando eu identifico, eu já corto. Porque ela tem que ter essa consciência que ela está se vitimizando. E às vezes quer colocar a culpa na gente, né? E não é por culpa minha, é culpa sua. Eu tenho meu limite também. E você precisa ter o seu. E qual que é o seu limite? Eu sou tipo sem fronteiras. Tá, então a pessoa vai chegar até você, primeiro ela recebe o colo, vamos colocar assim. Sim. Né? Depois já recebe o colo, ela vai falar, entendeu? Vai falar. E o que você fala é padrão para todas elas, ou cada caso é um caso, e como você consegue identificar que um caso é diferente do outro? Cada caso é um caso. Cada um tem sua história. Eu tenho a minha história, você tem sua história. Então, eu preciso identificar a dor dela, o que ela está buscando, onde que dói mais, né? Qual é a transformação que ela quer ter. Então, dentro disso, a gente vai trabalhar aquilo. Então, cada caso é caso, porque cada pessoa tem uma dificuldade diferente, né? Então, você tem uma história, eu tenho uma história, outras pessoas têm uma história. Então, existe processo para ser trabalhado. E aí, nesse processo, qual é a maior força que você vê que está funcionando? Qual é o diagnóstico que você faz? Qual é a percepção que você consegue enxergar na pessoa que está realmente mudando? O que você consegue enxergar? Como a autoestima. Quando você trabalha a autoestima da pessoa, ela muda em toda a área da vida dela. Tanto no família, tanto relacionamento com ela mesmo. Porque eu falo, quando você está com a autoestima baixa, até o relacionamento com você
você tem dificuldade de se relacionar. E quando você tem dificuldade de se relacionar com você tem dificuldade de se relacionar com o outro também. Esses dias eu nem quis falar comigo mesmo. Mas se conversamos, se resolvemos. Então, assim, as pessoas, ela vai te tratar da forma como você se trata. Então, como que você tem se tratado? Uma pergunta aí pra você de casa. Como que você tem se tratado? Então, quando eu trabalhei a minha autoestima, o meu comportamento mudou. A minha relação comigo mudou. Tudo muda. Então, muda a sua... A vida toda muda, na verdade, né? Você tem uma ideia, quando eu fiz essa especialização de autoestima, eu falei, né, que eu fui diretora de uma empresa há muito tempo, há 5 anos, né? E eu tinha um sonho de palestrar para outras mulheres lá fora, né? Fora dessa outra marca que eu fazia. Só que eu fiz vários cursos, né, para palestrar, só que eu nunca conseguia me colocar no mundo. Nunca conseguia ir. Mas porque eu não conseguia ir? Eu me sentia insegura, um medo do julgamento, o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. E quando eu fiz essa especialização, né, tudo mudou, meu comportamento mudou, até as pessoas que já me seguiam no meu Instagram, nas minhas redes sociais, por muito tempo, falam assim, Grazi, que curso foi que você fez que a sua postura mudou, o seu comportamento mudou? Então, o que eu fiz? Eu trabalhei a minha autoestima. Então, quando eu trabalhei a minha autoestima, mudou tudo. Então, a autoestima é tratamento. Vou tentar dar um exemplo aqui, porque essa semana eu até gravei um vídeo falando sobre isso. Então, tô falando demais? Não, tá, o problema é seu, tá ótimo. Então, assim, o que você tá falando também serve para muitos homens, né? Então, eu tenho aqui, ó, um copo de vidro e uma garrafa. A garrafa, vou fazer aqui, tá? Posso? Uhum. A garrafa eu posso jogar ela. Produção! Joguei. Será que o copo eu posso fazer a mesma coisa? Eu até posso. Mas tudo que tem valor, a gente cuida. Nós cuidamos. Então, se eu falo que eu gosto de alguém, mas eu só maltrato, não faz sentido. A autoestima é a mesma coisa, é tratamento. Como que você se trata? É uma relação com você mesmo, sabe? É de dentro pra fora. Às vezes, eu costumo dizer assim, se a pessoa tem um pet, presta atenção no jeito que ela trata o pet. É o jeito que ela trata as pessoas. Não só o seu cônjuge, mas o cachorro é o que não olha porque você tem, como você chega, se você está cheiroso ou cheirosa, e não liga para tudo isso. Se você está desempregado, se você está perdendo a casa, ele não liga para tudo isso, entendeu? Então, assim, ele fica só feliz com o seu retorno, sempre. E se você tratar mal quem ainda daria a vida por você, imagine o ser humano. Meu pensamento, né? Meu pensamento. Nós falamos um pouquinho de sonho, Grazi. Qual é a mulher ainda que você sonha em alcançar, que você ainda não alcançou, mas você sabe que existe esse tipo de sofrimento? Você fala de mim agora. Não, um exemplo. Tem mulher, o seu sonho. Você já alcançou um exemplo, mulheres que sofrem com A, mulheres que sonham com B, mulheres que sonham com C, Y e por aí vai. Mas tem mulheres que têm determinadas dores que você ainda não conseguiu alcançar. Qual é o seu sonho? Qual é essa mulher que você quer alcançar ainda? Olha, eu falo que o meu sonho é de... Tá até isso nas minhas orações todo dia, né? Eu falo assim, Deus, que eu possa alcançar mulheres ao redor do mundo. Que essas mulheres que tenha... hoje o meu público é de 30 a 40 a mais, né? Então eu quero alcançar também jovens, adolescentes, que também têm esses traumas, né? Então, assim... Antes de chegar na fase tão adulta assim. Exatamente. Porque depois o sofrimento é muito maior. É muito maior. Então, ainda eu quero alcançar muitas pessoas, sabe? Eu quero levar essa transformação ao redor do mundo. Eu quero levar a marca para isso. Então, eu quero alcançar mulheres que, desde que sofrem no relacionamento, mulheres com baixa autoestima, mulheres que se anulam, mulheres que não sabem quem elas são, que estão perdidas de si mesmas, sabe? Que precisam se conectar com elas mesmas. Então, eu busco todos os dias alcançar essas mulheres. E, às vezes,
tem as pessoas que têm o ego inflamado e tá nos assistindo e fala assim, não, e começa já a falar assim, não, eu não sou assim. Tem todos os sintomas, né? E não procura ajuda. Mas dentro dela começa a adoecer. O que primeiro adoece dentro da mulher? O que primeiro adoece dentro da mulher, ela começa a se anular, a tristeza profunda, muitas vezes a culpa, né? Tem mulheres que carregam culpas, não se perdoar a si mesmo. Então, ela começa a anular ela mesma, sabe? Ela começa, a que eu já falei, né? Fazer tudo para todo mundo, mas ela é a última coisa a fazer. Então, elas não conseguem enxergar. Quando ela se coloca com prioridade, quando eu cuido primeiramente de mim, eu vou estar bem para cuidar dos demais. Então, eu te falo, né, que nós precisamos estar bem para poder cuidar do meu filho, para poder cuidar do meu marido, para poder cuidar das outras pessoas, porque se eu não estiver bem, como que eu vou fazer? Então, é anulação, sabe? Tem gente que se anula muito, que se deixa para depois. Isso aqui não é importante, isso aqui não importa. E vai deixando, e vai deixando. E nesse mundo que a pessoa é tão invalidada em tantos lugares, e ela até aceita a ajuda, ela até vai até você, mas ela vai com uma certa desconfiança, sabe? Se vai falar ou não, demora bastante tempo para a mulher pegar e se abrir, ou tem muitos que já se abrem de vez? Qual é o processo? Olha, quando chega esse tipo de mulher, assim, o medo de não se abrir, é porque lá atrás ela já passou por alguma situação, ou uma situação de traição, ou uma situação que ela se abriu, outra pessoa falou, então ela cria aquela barreira, né, de não confiar. Contou para a melhor amiga e a melhor amiga Exatamente. Tem um conselho errado, porque talvez estava passando a mesma situação e para a amiga, ufa, ainda bem que não é só eu, ou saiu espalhando os problemas. Então, assim, aquilo, por exemplo, eu falo que sempre um amigo, sua melhor amiga, ela tem uma melhor amiga também. Então, cuidado com quem você fala, com quem você pede conselho. Então, quando existe essa barreira, porque lá atrás ela já passou por alguma situação que marcou ela, foi muito impactante para ela. E que hoje, para ela chegar e falar, desabafar, gera aquele bloqueio. Mas eu falo, né, que todas as mulheres que chegam até mim no meu grupo é um espaço acolhedor, é um espaço seguro, é um espaço que ela pode vomitar tudo aquilo que está dentro dela, que não vai sair dali, vai ficar ali. Grazi, no seu ponto de vista, hoje, falando tanto de mulheres, as mulheres costumam se comparar com um exemplo, poxa, eu estou aqui cuidando da casa, não tenho tempo para poder fazer o cabelo, não tenho tempo para fazer unha, e aí começa a ver na televisão, ou em até mesmo podcast, mulheres empreendendo, mulheres que fizeram a diferença, de superação. Essa comparação influencia na baixa estima também? Baixa autoestima? Muito, tem muita gente que se compara. Eu falo, quanto mais você se compara, mais você se frustra. Você só deve se comparando com o seu passado, com o seu eu lá atrás. Se compara com o seu eu lá atrás, para você se tornar a sua melhor versão, para você se tornar ainda melhor. Então, tem gente sim, fica lá, nossa, fulana tá viajando e eu tô aqui, minha vida não acontece nada. Então, assim, cada pessoa existe um processo. Hoje, para você chegar, eu posso chegar aqui e falar assim, caramba, o Edu hoje tem um podcast, eu queria, né, também ter um podcast, mas eu não vou me comparar com você, porque eu não sei o que você passou para você chegar até onde você está hoje, né? Então, respeite a história do outro, respeite você a sua história. Então, quanto mais você se compara, mais você se frustra. Se compara com o seu eu do passado. Por exemplo, um exemplo meu, tá? Hoje eu estou num processo de emagrecimento. Então, eu pego umas fotos minhas e falo assim, gente, como eu tava magrinha. E não, eu preciso voltar esse corpo aqui. Então, eu vou buscar a Grazi lá do passado para me tornar um presente. Então, influencia assim na autoestima. E qual é o melhor hábito que a mulher tem que ter no processo de melhorar a autoestima? Seja sua maior admiradora. Admire as suas qualidades, admire suas tarefas, admire a pessoa quem você é, a pessoa que você
está se tornando. Então, esse é um processo, porque muitas vezes a gente só começa a nos admirar quando vem um reconhecimento de alguém, né? Então, a gente busca muito conhecimento, né? Muita validação. Então, se valide, seja sua maior admiradora. Quando você começa a ser sua admiradora, você não depende que o outro vá te elogiar, que os outros vá te reconhecer. Então, se dê primeiro esse amor, para depois vir de fora. Grazi, eu adorei conversar com você, sabe? Aprendi muito mais sobre a questão de respeitar mais as mulheres, mas eu tenho uma última pergunta. O lado espiritual influencia na autoestima da mulher e nesse cuidado de validação e amor próprio? Du, isso é uma coisa muito importante, é um valor que eu dou muito, porque eu sou cristã, né? Eu falo que a vida espiritual, ela é um pilar muito importante, né? Então, assim, tem que estar alinhado. Vida espiritual, emocional, e eu falo corpo. Então, corpo, alma e espírito. Então, você precisa cuidar, é muito importante. Até nas Radiantes, nós temos um devocional que nós fazemos toda às 5:30 da manhã. Nós fazemos junto a leitura do versículo, trago o resumo daquele versículo, a palavra. Então, é importante, sim. Então, você precisa estar alinhada, sabe? E eu falo que 2026 nós precisamos estar alinhados, corpo, alma e espírito. Então, é importante. Bom, Grazi, muito obrigado por ter vindo. As informações, como você encontrar a Grazi, tá toda na descrição. E os seus agradecimentos finais, né? Fala com as pessoas, como as pessoas falam para te encontrar, como as pessoas que às vezes a pessoa fica com vergonha. Agora é com você e aí a gente finaliza. Bom, então para você me encontra nas minhas redes sociais, vá lá no meu Instagram e me sigam lá para vocês conhecerem mais o meu trabalho. Se você quer vir fazer parte do grupo terapêutico que nós temos, é gratuito. Temos as mentorias também, temos os meus eventos, palestras. Grazi Mesquita, tá lá no meu Instagram. Pode me chamar lá, eu vou te receber com muito carinho, com muito amor e vamos conversando por lá. E um recado para vocês, se ame mais, se cuide mais. É isso. Bom, eu sou o Dualê e no programa de hoje aqui da Badoli, aonde é um luxo ser visto, eu conversei com a Grazi Mesquita, ela que é a CEO das Mulheres Radiantes, porque a luz que transforma começa em você, assim que é o merchan, é o merchan que fala? Exatamente, a luz que transforma começa em você. Começa em você. Pessoal, um forte abraço e até o próximo programa aí da Badoli.